Salve, galera, Pergaminhos Digitais, olha a gente aqui, tudo bem contigo, Gilberto? Tudo bem, Thiago, tu não vai terminar comigo, né, Thiago? Não, a nossa relação vai permanecer depois desse vídeo. Olha aí, ó, estamos deixando mistérios aí pra galera. Olha, o que será que a gente vai falar aí, meu velho? Esse início foi perigoso. Gente, eu tô muito feliz porque a gente vai falar de um autor que eu adoro, assim, e está sendo redescoberto no Brasil, né, que é o espanhol Miguel Ancho Prado, e nós vamos comentar esta obra aqui, Tangências. Pela capa a gente já vai perceber aqui, né, que tem um grau de erotismo, de sensualidade, aqui, que não é o foco principal, né? Aqui nós vamos estar num álbum que fala de relações humanas e amorosas neste mundo contemporâneo. Tá? Então, o grande lance dessa edição aqui, apesar do álbum ser dos anos 1990, né, mas está sendo publicado no Brasil agora, ele faz um retrato das relações nesse mundo líquido, nesse mundo pós-moderno, que nos traz muito, muito, muito para pensar. Meu querido Gilberto, antes de falar dessa obra, tu conhecia o Miguel Ancho Prado? Eu queria fazer um início falando do autor, tá? Porque eu curto muito os trabalhos dele. Vamos lá, cara, assim, ó, eu tive a publicação de entrada dele no país, né, que tu tá em mãos aí, que é essa graphic novel da Abril, Mundo Cão, mas eu não sei que fim levou isso aí, Thiago. Alguma coisa aconteceu, eu emprestei para alguém esqueceu de devolver, porque não está mais na minha coleção, mas eu conheci o Miguel Ancho. Te confesso que não lembrava muito, né? Comecei a relembrar dessa graphic novel a partir do que estava presente nessa aqui. Eu tô com uma edição da Conrad, né? Tu tá com uma edição de outra editora aí, a tua tem sotaque português, né? Tem, a minha tem sotaque português. Mas... Ele foi, só para te trazer aqui, Mundo Cão é de 1991, meu querido. Então, olha só, 30 anos atrás tem essa edição aqui. Eu não conheci o autor por essa edição. Eu conheci ele na Heavy Metal Brasil, que publicava muito das histórias curtas do Miguel Ancho Prado nas suas edições. Então, quem tiver pode ir lá procurar, tem bastante coisa. E a partir dali, cara, foi naquela revista que eu me encantei. Eu achei o cara muito bom, assim. O que saía lá era mais dessa linha Mundo Cão, tem uns outros álbuns dele, Cotidiano Delirante, né, que ele faz justamente essa análise do mundo moderno, né, de uma forma bastante, muitas vezes, engraçada, cínica, né, crônicas incongruentes. Tem outro volume aqui do Cotidiano Delirante, era mais ou menos esses materiais, lá, essa outra edição Mundo Cão, que saíam também na Heavy Metal. E aí, cara, tudo isso aqui na época eu fui descobrindo lá na Tutats, né? Eu ia lá comprando esses álbuns europeus. Eu acho que o primeiro que eu comprei, agora não tenho certeza, é o grande clássico aqui dele, o Traço de Giz, que saiu esse ano também no Brasil. E isso aqui, meu querido, isso aqui vai ser um vídeo especialíssimo, tá? Quando tu lê isso aqui, é algo realmente maravilhoso. E fui achando outras coisas, cara, Pedro e o Lobo, mas, cara, eu virei fã do Miguel Ancho Prado na época. E o Tangências, talvez, é a obra mais melancólica dele. De tudo isso aqui, cara, o Tangências é carregado de melancolia, né? Não, eu ia te dizer que pulou para frente lá o Traço de Giz, depois da leitura de Tangências, pulou para frente na fila de aquisições. Eu estava esperando um bom momento para comprar, como aconteceu aqui, né, Thiago? Ele é um quadrinho que normalmente o preço dele está ali em torno de R$69, agora ele está por R$40, tem um bom desconto lá na Amazon, né? Dá para comprar, vale, tá? Vale o teu investimento, assim. Uma edição caprichadíssima da Conrad, caprichadíssima, com uma declaração de amor do Cassius Medawar aqui, né? Falando sobre o retorno dele à Conrad e o prazer dele de publicar esse quadrinho. Ele queria publicar também o Traço de Giz, mas aí a pipoca se atravessou, né, e levou o quadrinho para lá. E aqui tem uma coisa muito legal, cara, que é uma conversa entre amigos do Sidão junto com o Miguel Ancho, né, que os caras são amigos mesmo, né, eles se conheceram tempos atrás e têm uma admiração muito grande um pelo outro. Isso aqui deixa a leitura mais legal ainda, Thiago, mais legal ainda, né. O álbum é excelente, meu amigão, excelente, excelente. Cara, digo aí pra galera, então, que bom que tem a minha edição, que é da Meribérica, né, edição portuguesa, só tem uma breve
ali na época uma breve biografia. Que bom que aí... primeiro, vamos fazer, né? Que bom a Conrad voltar e publicando um material que combina com a época clássica da Conrad, né? Era esse tipo de material. Cara, a Conrad virou as nossas coleções de cabeça para baixo, digamos assim, trazendo muito material maravilhoso na época em que a editora surgiu no Brasil. Vamos tentar dissecar essa obra aqui, Gilberto, da maneira que a gente conseguir. Vamos lá, meu. Assim, ó, cara, é delicioso ler isso aqui, né? É delicioso ler isso aqui. É delicioso ver a quadrinização, né, do Miguel Ancho, assim. Cara, ele desenha, ele pinta, né? Acho que a gente tem que dizer assim, ele pinta maravilhosamente bem, maravilhosa. É difícil da gente achar quadrinho aqui para mostrar, né, Thiago? Porque todos eles têm muita nudez, então a gente passa um trabalho aqui para selecionar algumas cenas, né? Tem muita nudez, não é um quadrinho para ti que é moleque, tá? Não vai ler isso aqui é quadrinho para adulto, mas se tu passou dos 18 aí, gosta de uma obra densa, né? Não no sentido de difícil de ler, porque não é facílimo de ler, mas que traz essa questão aí, o Thiago citou o Bauman ainda, no mundo líquido, né? É dos anos 90, mas poderia ter sido escrito agora, cara, nesse momento aqui, né? Porque é interessantíssimo essa relação, por vezes, né, teatral demais, a maneira como são compostos esses diálogos, né? A gente poderia tirar dessas páginas e levar para um palco e teria uma verdade tão grande quanto aqui, né? E também na vida real. Ô, Thiago, como é difícil dar e levar um fora, né, Thiago? Como é complicado isso, né, velho? Gente, é incrível. São 8 histórias, né, Gilberto? Curtas. A maior parte tem 4 páginas, uma que outra é um pouquinho maior, assim. Que basicamente, gente, mostra um momento de um encontro casual, né? De sexo casual entre os dois personagens, né? O casal se encontra ali, e a partir daquele momento eles resgatam o passado, vislumbram o que vem pela frente, e em geral nós temos uma pessoa mais dominante, vamos colocar mais ou menos assim, né? Para tentar naquela relação, né? E uma pessoa que está ali e aponta o caminho que vem a seguir, né? Em quase todas a gente consegue fazer essa percepção, e alguém que sofre mais, né? Alguém que daí sofre mais naquela relação. Mas mesmo essa pessoa que é mais fria também tem um vazio existencial muito grande que permeia ela, até por talvez não conseguir se entregar, né? Quando os homens têm um papel mais dominante na relação, a gente vê uma maior objetificação do corpo feminino, né? Que não acontece quando é o inverso. Isso é uma coisa bem interessante de analisar na obra do Miguel Ancho Prado, e que me parece que vai muito de acordo, assim, né? Ele aponta muito, muito, muito bem essa característica. Cara, então é basicamente isso, assim. Por exemplo, tem lá o casal que se separou em algum momento, que é inclusive a obra que dá nome, a história que dá nome ao álbum, né? Que talvez seja uma das mais interessantes, porque que daí não tem tanto essa relação de um sobre o outro, né? Eles se separaram muitos anos atrás, cada um, porque eles colocaram as questões profissionais de sua vida em primeiro plano, e aí o relacionamento não casava ali, não entrava na vida deles. Eles se reencontram 12 anos depois. E o que ficou disso, né? Que frustrações eles carregam nesses 12 anos até esse reencontro. Então, para mim, essa é uma das histórias que eu curti mais mesmo, assim, justamente porque não tem esse peso de um ali, né, se sobrepondo psicologicamente sobre o outro, né? Essa história me parece muito bonita. Passo para ti de novo, vai trazer. Gente, eu acho que esse vídeo aqui a gente vai ficar umas 2 horas falando, né? Cada um vai trazendo um elemento aí, Gilberto. Pô, cara, esse quadrinho, cara, ele é legal de conversar com a galera que leu, assim, sabe? Porque tu fica louco de vontade de dar spoilers, né? De pegar falas, assim, de dizer, cara, naquela história, aquela passagem, né? Tu fica louco de vontade de dar. Então, assim, eu tive uma outra história preferida, Thiago, que foi o Privilégios Dourados, assim, que é uma relação de uma mulher mais velha com um cara mais novo. Cara, eu adorei essa história aqui, cara. Eu gostei de todas, obviamente, né? Não tem história ruim, tu dizer assim, Normalmente, quando tu pega uma coletânea de histórias, sempre tem, assim, uma ou duas que tu fica, né? Isso aqui é de gosto duvidoso, tá lá para encher linguiça. Não tem aqui, cara.
né? É legal porque o Thiago elegeu uma como preferida, eu elegi outra, e certamente se a gente for conversar com outras pessoas que leram, talvez escolham outras diferentes, né? Essa aqui me pegou muito, né? Pela questão de poder que está estabelecido ali, né? Que envolve uma questão financeira, né? E essa relação de uma mulher mais velha com um cara mais novo, mas o final é muito, cara. O final, assim, é daqueles finais que tu fica assim, bah, cara, terminou desse jeito, terminou da pior maneira possível, né? Olha, final de relação não tem como tu dizer assim, terminou de uma maneira ok, né? Não existe isso, né, cara? O Thiago trouxe aí, mesmo o cara que rompe, ou a mulher que rompe a relação, fica um negócio, né, cara? Cara, ninguém gosta de terminar, né? Não é uma coisa assim, acabou porque, cara, que pena que acabou, ou acabou porque tinha que acabar, mas não é legal, né? Os finais não são legais como os começos, né? Todo mundo fica empolgado, não importa que começo exista, a gente sempre fica empolgado. E aqui os finais são todos melancólicos, cara. Né? Todos eles, assim. Até é muito interessante, porque dentro do texto, assim, o próprio Miguel Ancho, ele diz o seguinte: não é um bom álbum para ser uma porta de entrada, porque as pessoas podem entender que eu sou melancólico, e eu não sou como autor, né? Esse aqui é um álbum depois que ele já está consolidado como autor, mas para mim, né, olha, eu nem lembro do Mundo Cão, né? Lembro assim que eu tinha o quadrinho, lembro de uma história lá do cocô de cachorro, lá que o personagem ficava louco por causa disso, mas foi como se fosse uma nova porta de entrada, e admiro o autor por isso, compro a ideia dele, me apaixono pela arte dele, mas fico muito curioso para ler outras coisas dele, né? Já que ele mesmo me recomenda isso, que as pessoas não imaginem que ele escreve só dessa maneira. Cara, essa obra que essa história que tu citaste, eu acho ela, como tu disseste, todas são boas, né? A gente poderia fazer um vídeo, acho que para cada... Cara, pense assim, às vezes a gente faz várias edições comentando aqui. Cara, cada história de 4 páginas desse álbum daria um vídeo, porque o texto dele é maravilhoso, né? O texto dele tem passagens poéticas que daria para ficar lendo aqui, né? Como o Gilberto disse, escolher um trecho para ler e declamar, tem toda essa teatralidade, e às vezes ele reconhece isso, né? Os finais, eventualmente, são muito pensados nessa forma. Mais do que o nosso romance, tu queria a ideia sobre o nosso romance, né? Para criar a situação, o quadro, a cena final. Então, em algumas histórias, ele inclusive explora isso de forma muito pensada. Essa que tu citaste, que a gente tem ali uma mulher mais velha, milionária, né? Que tem ali um relacionamento com um cara mais jovem, e esse cara quer poder que ela assuma esse relacionamento, né? Ele quer isso. E ela vai dizer, cara, tu não combina com o meu mundo, né? Não, tu pode até ser um cara intelectual, inteligente, muito, muito à frente dos caras que eu convivo na alta sociedade, mas não, tu não é do meu mundo. E essa história, talvez, como eu falei antes do corpo, da questão dos corpos, essa história é muito interessante, porque o cara enquanto eventualmente o corpo da mulher tem essa exploração nua, aqui o cara tá de terno e gravata, né? O corpo masculino aqui que o Miguel Ancho Prado traz é absolutamente numa outra perspectiva. Cara, esses jogos que ele faz com a visão também dos corpos humanos nesse álbum, eu acho incrível, assim, é dissertação, né? Dá para fazer um artigo científico a partir do olhar que o Miguel Ancho traz. E são corpos de verdade, né, Thiago? Assim, a gente no universo quadrinhos está tão acostumado a ver uma coisa, né, que não é real, né? E aqui tu tem corpos verdadeiros, né, com todas as suas imperfeições, e o que deixa mais bonito ainda o desenho desse cara, né? Essa história me pegou muito, assim como passagens de outras tantas, né? É um álbum para ser relido, né? Porque tu vai descobrir coisas que tu não pegou na primeira leitura. Eu li essa história, por exemplo, 2 vezes, né? Ela não é a última história. Então, quando terminou o álbum, eu resolvi voltar nela, né? Porque foi a minha preferida, né? Eu disse, eu vou voltar em alguma história. Eu voltei nessa, e a segunda leitura não é igual à primeira. Não é igual. E ela é legal. Ela é mais legal, entendeu? Eu vou te dizer que eu gostei muito da Tangências, porque eu gosto muito dessa coisa melancólica do que poderia ter sido, né? Então, esse reencontro, muitos tempos depois, olha,
que nós fizemos da nossa vida. É basicamente o foco dessa história. Então, eu achei muito bonita a forma como eles trazem isso e essa coisa das frustrações e tudo mais. E, gente, eu não sei se tu quer comentar outra história, Gilberto. Eu quero dizer assim, ó, que tu vai encontrar, né, dentro dessas 8 histórias, tu vai encontrar uma coisa que tu viveu, cara. Eu te garanto, né? Não tem como, né? É certo que tu vai dizer assim, nossa, mas eu vivi isso, cara, né? Ou algo muito próximo, mas pelo realismo, né? Pela sensibilidade que esse autor traz aqui. Ele é muito humano, né? Muito humano, muito verdadeiro. E ele conversa muito com o nosso tempo, né? E isso é espetacular, cara. Seria muito legal ler agora, por exemplo, um Tangências 2, Thiago, né? Seria muito legal de ver assim como passado todo esse tempo, né? Se ele voltasse, talvez eu fico enlouquecido aqui pensando, né? Voltar para esses personagens, talvez, né? Que legal seria, né, cara? Que baita experiência de poder ver, tá? E aí houve aquele rompimento, e aí tu coloca de novo esses personagens passado tanto tempo frente a frente. O que ia acontecer, né, cara? Não precisa, tá? Não precisa disso. Mas seria muito curioso de ver uma abordagem dessa maneira. Porque eu fico pensando que um elemento que certamente seria acrescentado aqui é todo o avanço tecnológico, né? De redes sociais e convívios virtuais, como que o Prado pensaria, né? Então eu concordo contigo. Aqui nós estamos, quando isso está começando, né? Não tem esse elemento aqui nessas histórias, mas elas já dialogam conosco independente disso, né? Elas nos trazem o realismo desses relacionamentos independentes disso. Fico pensando que seria bem bacana uma reaproximação com o tempo atual, né? Trazer dois personagens assim, quanta coisa, o que o autor iria estar pensando, né? Quanta coisa o mundo mudou dos anos 90 para agora. Nossa, seria muito legal. Até porque ele teria que incluir os rompimentos virtuais, né? Não só através porque todos aqui terminam de forma presencial, né? Há esse encontro que é tão difícil também, né, cara? Quando tu sabe, assim, aqui, claro, né? É importante a gente entender que nenhum desses rompimentos ele acontece de forma premeditada. É algo que é dito naquele momento que faz com que haja um distanciamento. Mas também poderia ser explorado de uma outra maneira, né? Da gente chegar assim, olha, vai haver esse rompimento, eu me preparo para esse momento e ele acontece. Aqui... E são rompimentos que, agora se não me falha a memória, mas não é nenhum desses rompimentos é de uma relação, estamos namorando há muitos anos, né? São relações casuais que se mantêm de alguma forma, ou alguns reencontros, né? Então, mesmo a expectativa geral dos personagens não era, nós somos namorados, né? E mesmo assim, os rompimentos são dolorosos, né? Porque por mais que vamos fazer acordos, né? É uma relação casual, eventual. Tem um que ele não rompe, né? Eles falam, nos vemos na semana que vem. Mas mesmo assim, o nosso sentimento fica ali, né? As pessoas sentem, as pessoas se encantam, se apaixonam, ou tem algo naquela relação que os motiva. Então, a frieza com que, eventualmente, o Miguel Ângelo Prado trata o outro, em alguns momentos, cara, é espantosa, né? E é muito real. Quadrinho de arte, Thiago, e que vai levar o nosso selo na capa aqui, né? O selo Pergaminhos digitais de qualidade, né? E que certamente vai aparecer aí no nosso top 10 no final do ano, né, Thiago? Cara, olha só, isso aqui, meu querido Gilberto, foi meu top 10. Eu não sei se eu li ainda nos anos 90 ou no início dos anos 2000, eu não me lembro agora quando que eu adquiri essa edição. Certamente teve no meu... Naquela época, com certeza, eu lembro de eu não ter curtido tanto, né? E é uma obra que a maturidade nos ajuda a ler também, né? É uma obra que a maturidade realmente nos faz um outro olhar. Na época eu gostei muito mais das outras obras dele. E relendo agora, depois de tanto tempo, como tu disseste, né? Isso faz parte da nossa vida em algum momento. Então, realmente vai entrar no top 10. E olha só, tá no meu top 10, então há mais de uma década, né? O que tu acha dessa redescoberta? Porque eu fico pensando assim, nós estávamos falando antes do vídeo, né? O Mundo Cão é de 1991. A Heavy Metal é ali da metade dos anos 90, começa. Então, isso já foi publicado no Brasil, né?
Mas olha, é um resgate muito tardio. Traço de Giz e Tangentes, obras dos anos 1990 chegando agora, é um resgate bastante tardio. Por que, Gilberto? Tu que é me diz o que faz uma obra chegar e agora espero que estejam fazendo sucesso, né, para outras obras do autor virem, talvez algumas coisas mais recentes. Me fala sobre isso. Pô, cara, eu acho assim, a gente tem que agradecer essas editoras emergentes aí, né, cara? Tipo, que nem Pipoca e Nanquim. A gente tem essa redescoberta por causa dos caras, né? Os caras que são fãs de bons quadrinhos, que trazem aí traço de giz, e a partir disso se entende, deve ter vendido bem, né? Porque senão os outros não iam querer, não iam se interessar. E que bom que a Conrad traz isso, né? Que me parece que é uma editora certa para trazer esse tipo de material, né? O Miguel Ancho tem fãs grandes, né? O Sidão é um grande fã do cara, tu tem o Cássius como fã, Pipoca como fã. O que falta, me parece, é o público descobrir, né? E aí cabe também, né, a todo mundo ajudar a divulgar. Não sei quantos vídeos de resenha a gente vai achar da obra do Michelangelo na internet, né, cara? Não sei, né? Não sei se os caras estão falando disso. Esses youtubers mais populares, né? Que tem aí, sei lá, 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, não sei se estão falando do cara. E acho que também é meio que uma missão dos caras, né? Trazer aí bons quadrinhos, a gente fugir desse cenário mangá, super-herói, e indicar bons quadrinhos. Humildemente nós indicamos aqui, né, Thiago? Né, para os nossos seguidores aí, para a galera que chegar ocasionalmente no nosso vídeo e que está assistindo até o final. Eu vou torcer muito, cara. Muito mesmo, para que não só esse autor, mas tantos outros aí que tenham poucas obras publicadas no Brasil ou que ainda não foram descobertos, que eles tenham espaço e que chegue a nós por preços justos, né? Eu acho que 40 pila por esse livro aqui tá tá muito bem pago, tu entendeu? Tá bem pago para a editora e tá bem pago para nós. Clube da leitura aí é algo que muita gente participa. Cara, coloca tangências no teu clube da leitura, se tu trabalha, vocês fazem literatura brasileira, internacional, sei lá, coloca tangências, você vai ser uma conversa muito legal, vocês vão ter um momento de fazer uma conversa muito bacana, né? E convida a gente, né, Thiago, que a gente vai, né, cara? Convida a gente, que a gente gostaria de ficar 2 horas explorando outros aspectos aqui dessa obra. Valeu, meu querido Gilberto. Valeu, galera. Compra aí, tá? Aproveita que tá em promoção, bota isso aqui na tua coleção, cara, Pô, cara, manda aí no teu comentário depois se tu achou que a nossa dica foi boa. Valeu, galera. Até a próxima.